Yeshua, Yeshua, Yeshua. A Bíblia narrada pelo ancião, irmão Isaías de Francisco Morato, da Comunidade Cristã no Brasil. Livro de Levítico, capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de quem for testemunha, seja que ouviu ou que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade consigo. Eu ouvi ele falar blasfema, mas eu não tenho coragem de contar. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja o corpo morto de animais ou de uma fera, seja corpo morto de animal imundo, seja um corpo morto de um réptil, ou também alguma coisa que lhe for oculto, contudo será ele imundo também e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, como que se faça imundo, ele lhe for oculto, escondido, e o saber depois, este também será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronúncia temerariamente com os seus lábios, para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo o que esse homem pronunciar, temerariamente com juramento, ele for culpado, e souber depois, culpado será de uma destas coisas. Será depois de que culpado sendo numa destas coisas, confessará naquilo em que pecou. A sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado qual pecou, uma fêmea de um gado miúdo, ou um cordeiro, ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação de culpa que cometeu diante do Senhor. Trará 2 rolinhas ou 2 pombinhas, uma para a expiação do pecado e outra para o holocausto. E os trará até o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha
lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, arrancando a cabeça da ave. E do sangue daquela expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, esprema em uma base do altar, fazendo a expiação do pecado. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobrar daquele sangue, espremerá sobre a base daquele altar da expiação do pecado. E assim do outro fará o holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação do seu pecado que pecou. Ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar as duas rolinhas ou as duas pombinhas, então aquele que pecou trará para a sua oferta 1/10 da parte de uma efa de flor de farinha para a expiação do pecado. Não, jamais deitará sobre ela azeite, e nele porá em cima o incenso, porquanto é a expiação do pecado. E trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará nas suas mãos, cheio por memorial, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas, tudo referente ao Senhor. Essa é a expiação do pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado, aquele pecado qual você pecou em algumas dessas coisas. Ele será perdoado, e o resto será do sacerdote, como oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Então o Senhor falou a Moisés: Moisés, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas que são santas e sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha daqueles rebanhos, conforme a tua estimação, em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação de culpa. Assim, restituirá o que lhe tirou das coisas sagradas. Ainda demais, acrescentará 1/5 e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com os carneiros da expiação, fará a expiação por ela. E eles serão perdoados do pecado. O sacrifício pelos pecados da ignorância. Se alguma pessoa pecar e fizer
contra algum de todo o mandamento do Senhor, o que não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua ignorância. Então trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Se você está entendendo a narração, fique atento até o próximo capítulo do livro de Levítico.